A maravilhosa graça segundo os apóstolos de Jesus. Atos dos Apóstolos. Parte 2. A missão entre os judeus. Atos 2, 1 a 12, 25. A vinda do Espírito Santo. Atos 2, 1 a 4. Chegou o dia da festa de Pentecostes. Segundo o calendário judaico, a festa de Pentecostes, ou festa das semanas, ocorria 7 semanas depois da Páscoa. Nesse ano, o 33º da era cristã aconteceu no dia 24 de maio. Tibério era o imperador de Roma e Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, região em que Jerusalém se encontrava. Era domingo e estavam todos reunidos numa casa. De repente, todos ouviram um som vindo do céu. Era como uma rajada de vento que corria pela casa inteira em que os seguidores de Jesus estavam sentados. Apareceram também chamas parecidas com línguas de fogo. Elas corriam pela casa e repousavam sobre cada um dos presentes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Imediatamente começaram a falar em idiomas que não conheciam, segundo o dom que o Espírito Santo lhes concedia para falar. A reação ao Evangelho. Atos 2, 5 a 13. Como nesses dias era celebrada a Páscoa, milhares de judeus de fé sincera, vindos de todas as partes do mundo, estavam hospedados em Jerusalém. Por isso, quando escutaram o som de toda aquela gente falando, muitos se aproximaram perplexos, porque ouviam as falas em seus próprios idiomas. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Uns diziam: "Que coisa estranha! Estes que estão falando são da Galileia. Como então nós os ouvimos falar em nossos próprios idiomas?" Outros comentavam: "Nós falamos diferentes idiomas e temos diferentes nacionalidades. A humanidade toda está representada aqui. Temos iranianos e iraquianos. Alguns vieram das várias regiões da Síria e da Turquia, tais como Capadócia, Ponto, Frígia e Panfilha. Outros são do Egito e da Líbia, onde fica Cirene. Dos que vieram de Roma, uns são judeus por nascimento e outros por conversão. E estão aqui também os cretenses e os jordanianos. Como então nós os ouvimos falar sobre as maravilhas de Deus em nossos próprios idiomas?" Outros procuravam por respostas que não tinham. "O que está acontecendo aqui?" Outros zombavam: "Estão todos bêbados." O primeiro discurso de Pedro, Atos 2, 14 a 36. Pedro então ficou em pé ao lado dos outros 11 apóstolos de Jesus, levantou a voz e disse: "Ouçam todos vocês, os que são daqui de Israel e os que estão neste momento em Jerusalém. Quero que prestem atenção ao que vou lhes dizer para que saibam a verdade. Nós não estamos bêbados, como estão dizendo. Sabem que horas são? São 9 horas da manhã. Não temos como estar bêbados. O que está acontecendo aqui é exatamente o que foi profetizado por intermédio do profeta Joel há alguns séculos. Depois dessas coisas, eu derramarei meu Espírito Santo sobre toda a humanidade. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os idosos farão projetos e os jovens terão visões. Derramarei meu Espírito Santo sobre todos, inclusive sobre os extremamente pobres. No final, antes que venha o dia do julgamento final, mostrarei a todos o meu poder. Haverá derramamento de sangue e incêndios. A luz do sol desaparecerá e o brilho da lua se ofuscará. Então quem reconhecer o poder do Deus eterno será salvo. Como Deus eterno prometeu, os salvos estarão no monte em Jerusalém. Os que tiverem aceitado o convite divino vão sobreviver. Joel 2, 28 a 32. Escutem, israelitas, o que tenho para lhes dizer. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado pelo Deus eterno. Vocês viram as maravilhas, os milagres e as coisas extraordinárias que ele realizou. Foi o Deus eterno que fez essas coisas por meio de Jesus e disso vocês mesmos sabem. E o que fizeram? Vocês o mataram, crucificando-o com auxílio de homens perversos.
Nada disso estava fora do plano do Deus eterno, que tem tudo sob o seu controle. O Deus eterno ressuscitou Jesus, livrando-o de ser derrotado pela morte, porque era impossível que a morte o vencesse. Sobre essa experiência, há muitos séculos, Davi disse: o Deus eterno está sempre pronto para me ajudar. Ele me cerca com o seu cuidado, e por isso prossigo em segurança. Minha alegria é completa, minha alma se encanta e o meu corpo todo descansa. Quando eu morrer, não será o meu fim, não será derrota para mim. Ó Deus eterno, tu me ensinas a viver. Tua presença me enche de alegria. Sim, ao teu lado a alegria não termina jamais. Salmo 16, 8-11. Irmãos, preciso falar sobre o que o nosso ancestral Davi disse. Davi morreu e foi sepultado. Seu túmulo está aqui em nossa terra, como sabemos. Ele era também profeta e recebeu do Deus eterno a promessa de que um dos seus descendentes seria o Cristo esperado. O próprio Davi falou sobre a ressurreição de Cristo. De fato, Jesus não foi deixado na morte. De fato, seu corpo não apodreceu. O Deus eterno o ressuscitou, fato do qual somos testemunhas. O Deus eterno o recebeu no céu e lhe deu todo o poder. Jesus recebeu do Pai Celeste a promessa da vinda do Espírito Santo. Foi Jesus que fez essas coisas que vocês estão vendo e ouvindo. Davi, inspirado por Deus, afirmou, no Salmo 110:1, o Deus eterno disse ao prometido, muito tempo antes de vir à terra, continue aqui comigo, até que eu o envie ao mundo. Portanto, todo o povo de Israel deve estar certo de uma verdade absoluta. O Deus eterno demonstrou que esse Jesus, a quem vocês crucificaram, é o Cristo e Salvador de todos. Os primeiros convertidos, Atos 2, 37-41. O discurso de Pedro causou ótimas impressões. Muitos ficaram emocionados e perguntaram: e agora, o que faremos? Pedro lhes respondeu: arrependam-se. Os que se arrependerem serão batizados em nome de Jesus Cristo, terão perdoados os seus pecados e serão guiados pelo Espírito Santo. Essa é uma promessa para vocês e para os seus filhos. Essa é uma promessa também para aqueles que, estando longe daqui, serão chamados à conversão pelo Deus eterno. Pedro disse ainda muitas outras coisas. Ele sempre encorajava o povo com as seguintes palavras: afastem-se desta geração perversa e convertam-se a Jesus. Os que aceitaram a mensagem de Pedro foram batizados. Num só dia, quase 3.000 pessoas se converteram. A força da comunhão. Atos 2, 42-47. Os seguidores de Jesus viviam de acordo com os ensinos dos apóstolos e se fortaleciam na fraternidade. Eles se reuniam nas casas uns dos outros, tomavam refeições juntos e juntos cultuavam. Em todos havia muita fé. Por isso, muitos milagres e muitas maravilhas aconteceram por meio dos apóstolos. Os membros da comunidade de fé permaneciam sempre juntos e compartilhavam tudo o que tinham. Eles vendiam voluntariamente as suas propriedades e distribuíam o dinheiro aos que precisavam, para que ninguém passasse necessidade. Eles iam todos os dias cultuar no templo de Jerusalém. Quando se visitavam, compartilhavam alegremente uns com os outros a comida que tinham em casa. Onde quer que estivessem, gostavam de cantar louvores ao Deus eterno. As pessoas ficavam vivamente impressionadas com o estilo de vida dos seguidores de Jesus. O resultado disso era que a cada dia mais e mais pessoas aceitavam Jesus como seu Salvador. O primeiro milagre, Atos 3, 1-10. Ainda no ano 33, Pedro e João estavam indo para o templo de Jerusalém, desejosos de participar do momento de oração das 3 da tarde. Quando chegaram, encontraram numa das entradas, conhecida como Porta Formosa, um mendigo que fazia ali o seu ponto. Ele tinha nascido manco. Quando viu Pedro e João, pediu uma esmola.
Pedro, que estava ao lado de João, olhou bem para ele e lhe disse: Olhe para nós. Esperando receber algum dinheiro, o mendigo olhou firme para os dois. Pedro o surpreendeu. Não tenho um centavo sequer comigo, mas tenho algo muito mais importante e é o que eu vou lhe dar agora. Por isso eu lhe digo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro se abaixou, pegou o mendigo pela mão direita e o ajudou a se levantar. Imediatamente o homem sentiu que os seus pés se firmaram. Ele deu um pulo, ficou em pé e saiu andando. Quando Pedro e João entraram no templo, ele os seguiu. O homem saltava de alegria e dava glória a Deus sem parar. Todos viram que aquele homem que era manco agora estava andando e cantando. Logo reconheceram que era o mendigo que passava o dia sentado diante da porta formosa do templo. Ficaram todos admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. O segundo discurso de Pedro, Atos 3, 11 a 26. O ex-mendigo continuava acompanhando Pedro e João. Agitados todos no templo, correram para onde os três estavam, agora no lugar conhecido como Portão de Salomão, área em que as pessoas podiam conversar e fazer negócios. Vendo aquela agitação toda, Pedro, que ainda tinha João ao seu lado, levantou sua voz e disse: Israelitas, digam-me, por que vocês ficaram admirados com o que aconteceu? Digam-me, por que estão olhando para nós dois como se tivéssemos poder e fé para fazer este homem andar? O que aconteceu foi uma ação do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, o Deus que exaltou a Jesus, o Cristo que vocês traíram e rejeitaram, embora o governador Pôncio Pilatos quisesse soltá-lo. Vocês rejeitaram Jesus, que é santo e justo, e preferiram ficar com um assassino. Assim vocês mataram a fonte da vida, mas o Deus eterno o ressuscitou, como lhes temos contado. Então, este homem foi curado por causa da fé que teve no poder de Jesus, como vocês agora estão vendo. Sim, foi com base na fé que o poderoso Jesus trouxe saúde perfeita a este homem que está agora diante de vocês. Pedro prosseguiu: Meus irmãos, eu bem sei que vocês e os seus líderes fizeram o que fizeram por ignorância. No entanto, foi por meio dessa ignorância de vocês que o Deus eterno cumpriu a promessa que no passado fizera por intermédio dos profetas. A promessa é de que ele enviaria o Cristo para sofrer em nosso lugar. Por isso eu agora lhes convido, arrependam-se e retornem para Deus. Se tomarem essa decisão, os seus pecados serão perdoados. Ao receberem esse perdão, vocês encontrarão a alegria da vida. Jesus está agora no céu, mas no final da história, ele virá outra vez. Tudo o que está acontecendo foi prometido pelo Deus eterno desde a antiguidade por intermédio dos profetas. Há muitos séculos Moisés disse: O Deus eterno fará com que surja entre vocês um profeta semelhante a mim. Vocês devem ouvir com muita atenção tudo o que lhes disser. Quem não lhes der atenção a esse profeta arcará com as consequências. Deuteronômio 18, 15 a 16. Todos os profetas que vieram depois de Moisés, a começar por Samuel, no século XI antes da era cristã, falaram das coisas que aconteceriam, e vocês são seguidores desses profetas. Vocês fazem parte do pacto que o Deus eterno estabeleceu com os antepassados, quando prometeu a Abraão, em Gênesis 22, 18. Por meio dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas. Uma prova disso é que o Pai Eterno ressuscitou Jesus e o enviou em primeiro lugar aos judeus, para abençoá-los, levando-os a abandonar os seus pecados. A prisão de Pedro e João, Atos 4, 1 a 4. Pedro e João ainda falavam quando algumas autoridades religiosas apareceram à tarde. A delegação era composta por alguns sacerdotes, pelo chefe da polícia do templo e por alguns saduceus. Todos estavam aborrecidos porque os apóstolos estavam ensinando o evangelho da graça de Deus,
inclusive falando da realidade da ressurreição que os saduceus não aceitavam. As autoridades prenderam Pedro e João e os enviaram à prisão, onde passaram a noite. Contudo, muitos dos que ouviram o evangelho por intermédio deles creram em Jesus. Com isso, o número de convertidos chegou a quase 5.000 pessoas. O terceiro discurso de Pedro, Atos 4, 5-12. No dia seguinte, os dirigentes religiosos, os líderes e os teólogos do templo se reuniram em Jerusalém. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, patriarca da família de sacerdotes que dirigia a vida religiosa do povo de Israel, seu filho Caifás e outros familiares como João e Alexandre. Eles interrogaram os apóstolos perguntando claramente: quem os autorizou a fazer o que vocês estão fazendo? Totalmente inspirado pelo Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: caros dirigentes, estamos sendo interrogados pelo motivo de termos feito o bem. Um homem enfermo foi curado e vocês querem saber como isso aconteceu. Eu lhes respondo, a vocês e a todos que quiserem ouvir. O homem foi curado, como vocês estão vendo, e isso se deu pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês crucificaram, mas que foi ressuscitado pelo Deus eterno. O Cristo que vocês rejeitaram, como lemos no Salmo 118, 22, trouxe a salvação para todos. Só nele há salvação, não há salvação fora de Jesus. Por mais que procurem, não há outro Salvador, só Jesus. Pedro e João não se calam. Atos 4, 13-22. Os dirigentes religiosos ficaram surpresos com a ousadia de Pedro e João, uma vez que sabiam que eram homens simples e sem formação teológica. Ficou claro, portanto, para eles que a única explicação para tanta ousadia é que eles tinham aprendido tudo com Jesus. Além disso, como o homem que tinha sido curado continuava acompanhando Pedro e João, eles não puderam negar o milagre. Por isso mandaram que os dois saíssem do Sinédrio, o tribunal religioso de Israel, para que os conselheiros pudessem discutir o assunto reservadamente. Um deles perguntou: que faremos com esses dois homens? Toda a cidade de Jerusalém sabe do notável milagre que fizeram. Não temos como negar. Outro sugeriu: vamos chamá-los e proibi-los terminantemente de falar sobre esse Jesus. O povo não pode ouvir mais nada sobre ele. Então chamaram os dois e proibiram que falassem ou ensinassem sobre Jesus. No entanto, Pedro e João responderam: vocês são as autoridades aqui. Gostaríamos então que nos respondessem uma coisa: a quem devemos obedecer? A vocês ou ao Deus eterno? Para nós é certo que não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. As autoridades ameaçaram os dois mais fortemente e os soltaram sem os açoitar. Na verdade, os dirigentes religiosos estavam com medo do povo, que continuava dando glória a Deus pelo que tinha acontecido ao homem que por 40 anos sofreu com aquela enfermidade. A comunidade que ora e canta. Atos 4, 23-31. Assim que foram soltos, Pedro e João procuraram os seguidores de Jesus e contaram tudo o que lhes tinha acontecido, inclusive as ameaças que receberam dos dirigentes religiosos. Depois de ouvirem os relatos dos apóstolos, os que estavam na reunião começaram a orar. Ó soberano Deus, sabemos por tua palavra que és o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo o que há neles. Estamos atentos ao que o teu Espírito Santo disse há muito tempo, por intermédio do nosso antepassado Davi, homem que confiava em ti. Em seguida cantaram: nada pode a violência, nada pode a arrogância. Os poderosos traçam planos para conspirar contra o Deus eterno e atacar o Salvador que ele envia. Salmo 2, 1-2. Depois os seguidores de Jesus continuaram orando assim: ó Deus eterno, tu sabes que aqui em Jerusalém Herodes Antipas e Pôncio Pilatos se juntaram aos israelitas e aos estrangeiros e atentaram contra Jesus, teu Cristo,
Fizeram o que quiseram contra ele, mas tudo estava dentro do teu plano e do teu calendário. Agora olha para as ameaças que estão nos fazendo. Dá-nos ousadia para continuar pregando o teu evangelho. Abençoa-nos para que façamos curas, milagres e maravilhas por intermédio do sublime nome de Cristo Jesus. Assim que terminaram a oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos foram capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, e era com ousadia que anunciavam a mensagem da salvação. Uma vida no compasso da graça de Deus. Atos 4, 32 a 35. Eram muitos os que criam em Jesus. Os que criam em Jesus formavam uma comunidade em que todos intensamente se amavam. Ninguém olhava para os seus bens como se fossem sua propriedade. Todos os recursos que tinham eram usados para abençoar a comunidade toda. Enquanto isso, liderados pelos apóstolos, que continuavam proclamando a ressurreição de Jesus, os seus seguidores experimentavam uma vida no compasso da graça de Deus. Todos tinham as suas necessidades supridas. O dinheiro vinha das vendas voluntárias das terras ou das casas. Os valores arrecadados eram entregues aos apóstolos, que os administravam conforme as necessidades das pessoas. O exemplo de Barnabé. Atos 4, 36 a 37. Entre os que venderam as suas propriedades estava José, apelidado pelos apóstolos de Barnabé, homem que encoraja, em grego. Ele era um judeu cujos descendentes eram da tribo de Levi e procedia da ilha de Chipre. Tendo vendido algumas terras, Barnabé trouxe o dinheiro e o entregou aos cuidados dos apóstolos. A morte de Ananias. Atos 5, 1 a 6. Tal como Barnabé, um homem vendeu um terreno. Ele se chamava Ananias e era casado com Safira. Diferentemente de Barnabé, no entanto, Ananias apropriou-se de uma parte do dinheiro dessa venda. Safira concordou com o marido nesse gesto. Depois pegou o que sobrou e, durante uma reunião da igreja, entregou aos apóstolos como se fosse o valor total da venda. Pedro então disse a Ananias: por que você permitiu que Satanás controlasse o seu coração e o levasse a mentir ao Espírito Santo? Por que você fez isso? Por que ficou desonestamente com parte do valor do terreno vendido? A terra era sua e você podia ficar com ela. Ao vendê-la, se entregasse o dinheiro aos apóstolos, você poderia usá-lo caso precisasse. Você não precisava fazer o que fez, mas fez. Saiba que você não enganou a igreja. Você desejou enganar ao Deus eterno. Imediatamente depois de ouvir a repreensão de Pedro, Ananias caiu morto. Quando a notícia correu, todos ficaram vivamente impressionados diante do poder do Deus eterno. Tendo Ananias morrido, alguns jovens da igreja vieram, cobriram o seu corpo com um lençol e o levaram para ser sepultado. A morte de Safira, Atos 5, 7 a 11. Safira não estava na igreja. Ela chegou quase 3 horas depois sem saber o que tinha acontecido. Pedro a abordou, perguntando se o preço pelo qual o terreno foi vendido tinha sido o declarado por Ananias. Ela confirmou o valor. Pedro lhe disse então: por que vocês combinaram para pecar contra o Espírito Santo? Em seguida acrescentou: os jovens que sepultaram o seu marido já voltaram e estão esperando para levar você também. Imediatamente Safira caiu diante de Pedro e morreu. Os jovens entraram, confirmaram que estava morta e a levaram para ser sepultada ao lado de Ananias. Toda a igreja e os moradores de Jerusalém que souberam da história ficaram profundamente impressionados com o que o Deus eterno fez. Muitos milagres e muitas maravilhas. Atos 5, 12 a 16. Por intermédio dos apóstolos, o Deus eterno continuava fazendo muitos milagres e muitas maravilhas. Os apóstolos tinham o costume de se reunir no pórtico de Salomão do Templo de Jerusalém. Os demais irmãos achavam mais prudente, por razões de segurança, não os acompanhar. Quanto aos moradores da cidade,
eles admiravam profundamente os apóstolos. Assim crescia a cada dia o número de seguidores de Jesus, tanto homens como mulheres. Os moradores carregavam os seus enfermos em camas e macas pelas ruas, na expectativa de que Pedro ou até mesmo a sua sombra projetada passasse por eles e os curasse. Muitos residentes em cidades vizinhas a Jerusalém traziam pessoas doentes do corpo e da mente para que fossem curadas pelos apóstolos e todas eram curadas. Crescimento e inveja. Atos 5, 17 a 33. O crescimento da igreja provocou uma imensa inveja no sumo sacerdote e nos seus apoiadores, especialmente nos saduceus. Por ordem das autoridades religiosas, os apóstolos foram presos e levados para a cadeia em Jerusalém. No entanto, durante a noite, um anjo enviado pelo Deus Eterno abriu as portas da prisão e os conduziu para fora com a seguinte instrução: vão ao templo e continuem a proclamar as palavras de vida eterna que vocês têm anunciado. Assim que amanheceu, os apóstolos fizeram o que lhes tinha sido ordenado. Dirigiram-se ao templo e nele ensinavam. Nessa mesma manhã, o sumo sacerdote e os seus apoiadores convocaram o Sinédrio, o tribunal de Jerusalém que julgava os assuntos religiosos de Israel, com todos os seus conselheiros, para interrogarem os apóstolos presos. Os guardas foram ao presídio, mas não encontraram os prisioneiros. De volta ao Sinédrio, relataram: fomos à cadeia. Estava tudo aparentemente normal, com os seguranças de sentinela em seus postos. Entramos nas celas onde deviam estar os apóstolos, mas elas estavam vazias. Quando ficaram sabendo disso, o chefe da segurança do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos, sem entender o que tinha acontecido. Nesse momento, um homem chegou com a seguinte informação: acreditem, os homens que vocês prenderam estão agora no templo. Eles continuam ensinando as pessoas. Acompanhado por policiais, o próprio chefe da segurança foi ao templo buscar os apóstolos. Não usaram de violência porque tinham medo da reação popular. Eles trouxeram os apóstolos novamente e os entregaram ao Sinédrio. Tendo eles entrado, o sumo sacerdote, presidente do tribunal, começou o interrogatório. Explique-nos uma coisa. Nós lhes demos ordem expressa para não ensinarem sobre esse tal Jesus. E o que vocês fazem? Vocês nos desacatam e enchem a cidade com os ensinos dele. Para piorar, espalham que somos os responsáveis pela morte desse Jesus. Pedro, tendo ao lado os demais apóstolos, tomou a palavra e disse: para nós o que nos interessa é obedecer a Deus e não aos homens. Fiquem tranquilos. Vocês mataram Jesus pendurando-o numa cruz, mas o Deus de nossos antepassados o ressuscitou. O nosso Deus entrou em ação e fez de Jesus a fonte da vida e da salvação. Por meio dele, todo o povo de Israel pode se arrepender e ser perdoado. Nós vimos tudo o que Jesus fez. O Espírito Santo que o Deus Eterno concede aos que obedecem à sua palavra é testemunha de que falamos a verdade. O sumo sacerdote e as demais autoridades do Sinédrio ficaram muito furiosos e desejaram matar os apóstolos. Gamaliel, um defensor improvável. Atos 5, 34 a 42. De repente, durante a confusão que se instalou durante o interrogatório, um homem pediu a palavra. Seu nome era Gamaliel. Ele era fariseu e advogado respeitado. Gamaliel pediu para que os apóstolos fossem retirados do tribunal para que a sessão continuasse. Com a saída dos acusados, ele disse: companheiros, pensem bem antes de fazer alguma coisa contra esses homens. Quero lembrá-los de 2 casos em nossa história. O primeiro é o de Teudas, que há algumas décadas apresentou-se como um líder e foi seguido por umas 400 pessoas. Teudas acabou morto e todos os seus seguidores se dispersaram e nada mais ficamos sabendo deles. O segundo caso é o de Judas, conhecido entre nós como o Galileu. Por ocasião do segundo recenseamento, realizado no ano 6 da era cristã, ele se rebelou contra a cobrança de impostos.
Teve muitos adeptos, mas foi igualmente morto, sem deixar seguidores. Minha recomendação a vocês, no caso de agora, é que nada façam contra os apóstolos de Jesus. Libertem-nos. Se o que eles estão fazendo é coisa humana, como nos casos de Teudas e Judas, sua mensagem não persistirá. Mas se eles estão seguindo a vontade do Deus eterno, vocês não conseguirão eliminá-los. Além disso, vocês estarão resistindo ao próprio Deus eterno. A Assembleia concordou com os argumentos de Gamaliel. Os dirigentes mandaram chamar os apóstolos e ordenaram que batessem neles. Depois eles os soltaram com a ordem de não falarem sobre Jesus. Os apóstolos deixaram o sinédrio muito felizes por terem sido considerados dignos de sofrer por causa da sua fidelidade a Jesus. Nada os parava. Eles continuaram pregando e ensinando que Jesus é o Cristo. Eles faziam isso no templo de Jerusalém e nas casas uns dos outros. O apedrejamento de Estevão. Atos 6, 1-6. O número de seguidores de Jesus em Jerusalém continuou crescendo, tanto entre os judeus nascidos em Israel e que tinham hábitos hebreus, quanto entre os que nasceram em outros países e que tinham costumes próprios da cultura greco-romana. Entre os israelitas, o cuidado com os pobres, especialmente com as viúvas que não tinham como se manter, era um dever levado a sério. As viúvas de origem greco-romana reclamaram que as suas famílias não estavam sendo atendidas. Os apóstolos convocaram a igreja para uma assembleia e logo deram seu parecer. Temos um problema para resolver e vamos resolvê-lo. Entendemos que não devemos nos ocupar com as questões administrativas da igreja, porque isso vai nos afastar do ensino da palavra de Deus. Por isso sugerimos que vocês escolham 7 homens para ficar responsáveis por esse importante assunto. Eles devem ter reputação honrada, devem ser guiados pelo Espírito Santo e precisam ser competentes. Com isso, nós poderemos nos dedicar inteiramente a orar e a pregar o Evangelho. A Assembleia aprovou a sugestão. Foram então eleitos os seguintes irmãos: Estevão, homem cheio de fé e guiado pelo Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um judeu convertido vindo de Antioquia do Sul, Antaquia, da Turquia. Numa reunião, os apóstolos oraram por esses 7 irmãos, impondo as mãos sobre eles. Atos 6, 7-15. O evangelho crescia em Jerusalém, aumentando o número de seguidores de Jesus. Entre eles, havia até mesmo alguns judeus que tinham sido sacerdotes. Entre os 7 eleitos pela igreja para cuidar da administração, um homem se destacou. Era Estevão. Graças ao poder do Espírito Santo, ele fazia maravilhas e operava milagres na cidade. Estevão teve adversários. Entre eles estavam alguns judeus de origem greco-romana. Eles faziam parte de um grupo que se autodenominava Sinagoga dos Homens Livres e era formado por homens vindos de Cirene, na Líbia, no norte de África, de Alexandria, no Egito, e da Ásia Menor, Turquia. No ano 35, esses homens desafiaram Estevão publicamente, mas não conseguiram vencê-lo, porque ele era sábio e não falava de si mesmo, mas pelo poder do Espírito Santo. Para derrotá-lo, subornaram alguns homens para que mentissem. Nós ouvimos Estevão falar coisas ofensivas contra Moisés e contra o Deus eterno. Com isso, conseguiram influenciar tanto as pessoas simples quanto os líderes e os teólogos de Jerusalém. Depois atacaram Estevão, prenderam-no e o levaram ao sinédrio. Diante dos conselheiros, apresentaram testemunhas falsas e mentiram descaradamente. Estevão fala constantemente contra o templo e contra a nossa religião. Chegamos a ouvi-lo dizer que o tal Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará as leis que recebemos de Moisés. Todos os conselheiros do sinédrio olharam para Estevão. No entanto, o rosto dele era como se fosse o rosto de um anjo do Deus eterno. A autodefesa de Estevão. Atos 7, 1. Diante das acusações que ouviu contra Estevão, o sumo sacerdote lhe perguntou: O que você tem a nos dizer? Atos 7, 2-8. Estevão respondeu:
Caros conselheiros, vocês são para mim como irmãos e pais. Eis o que tenho para lhes dizer. Nosso glorioso Deus eterno apareceu ao nosso pai na fé, Abraão. Nessa época, Abraão estava na Mesopotâmia, Iraque, antes de se mudar para Harã, na Turquia. O Deus eterno lhe disse: Abraão, deixe a sua terra, deixe a sua família e vá para uma nova terra, terra que ainda vou lhe mostrar. Gênesis 12:1. Abraão deixou sua terra e foi morar em Harã. Depois que o pai, Terá, dele morreu, o Deus eterno trouxe para a terra onde hoje todos moramos. Quando aqui chegou, não recebeu do Deus eterno nenhuma propriedade, nem mesmo um pequeno lote. O que recebeu foi a promessa de que seria o dono de toda aquela terra, terra que ficaria para os seus descendentes, embora nessa época Abraão não tivesse filhos. O Deus eterno disse ainda que os descendentes de Abraão seriam nômades numa terra estrangeira, terra em que viveriam como escravos e seriam maltratados por 4 séculos. No entanto, o próprio Deus eterno lhe garantiu: eu castigarei a nação que fizer isso com os seus descendentes. Gênesis 15:14a. O Deus eterno lhe disse também: depois que saírem de lá, vocês me prestarão culto no lugar para onde irão. Gênesis 15:14b. Depois disso, o Deus eterno fez com Abraão o pacto da circuncisão. Por isso, depois que o seu filho Isaque nasceu, Abraão o circuncidou no 8º dia. Isaque tornou-se o pai de Jacó e avô dos 12 patriarcas de nossa nação. Atos 7:9-16. Com inveja de José, que era irmão deles, os patriarcas o venderam para ser levado para o Egito, como lemos em Gênesis 37. O Deus eterno, contudo, estava com ele e o livrou de todos os problemas. Mais que isso, Deus o abençoou com graça e sabedoria em tudo o que fazia a serviço do faraó, que governava o Egito naquela época. O faraó lhe deu o cargo de governador do palácio real e de todo o país. Depois disso, porém, houve fome e sofrimento na região, incluindo o próprio Egito e também Canaã. Nossos antepassados que moravam em Canaã ficaram sem ter o que comer. Jacó, quando ficou sabendo que no Egito havia comida, enviou seus filhos 2 vezes para lá. Na segunda vez, José se revelou aos seus irmãos. Faraó os conheceu depois. José mandou chamar o seu pai Jacó e toda a sua família em Canaã, composta por 75 pessoas. Jacó foi então para o Egito, onde morreu. Morreram também os patriarcas. Algum tempo depois, foram levados para Siquém, Nablus, e depois sepultados no cemitério que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amor em Siquém, pelo preço que combinaram. Atos 7:17-29. No Egito o povo cresceu e se multiplicou tremendamente. Aproximava-se o tempo do Deus eterno cumprir a promessa feita a Abraão, o que aconteceu quando chegou ao poder um novo faraó que nada sabia sobre José. Por isso esse rei explorou o nosso povo, torturando nossos antepassados, aos quais obrigou a abandonar os seus bebês para que não sobrevivessem. Nessa época Moisés nasceu. O Deus eterno olhou com graça para Moisés, que permaneceu escondido durante 3 meses na casa dos seus pais. Quando tiveram que abandoná-lo, a filha do faraó o encontrou. Ela o criou como se fosse o seu próprio filho. Por isso, Moisés foi educado como um egípcio. Todos no palácio apreciavam as suas habilidades. O tempo passou e assim que completou 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus parentes hebreus. Chegando à terra onde moravam, viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio. Ele saiu em defesa do homem que estava sendo agredido e matou o opressor. Moisés pensava que os seus irmãos hebreus entenderiam que o Deus eterno planejava salvar o povo da opressão por seu intermédio. Os hebreus, no entanto, não tinham o mesmo entendimento. No dia seguinte, Moisés viu que 2 hebreus brigavam e se aproximou para os separar e promover a reconciliação. Ele disse aos 2: "Vocês são irmãos, por que estão brigando?"
Êxodo 2, 13b. O agressor, no entanto, respondeu: Quem o escolheu para mandar aqui? Será que vai me matar como matou ontem o egípcio? Êxodo 2, 14a. Quando ouviu essa pergunta, Moisés fugiu e passou a viver como um nômade na distante terra de Midian, terra em que se casou e teve 2 filhos. Atos 7, 30 a 38. Decorridos 40 anos da fuga do Egito, Moisés estava no deserto perto do monte Sinai, quando um anjo lhe apareceu no meio de uma árvore que estava em chamas. Moisés ficou admirado diante daquela visão e se aproximou para vê-la melhor. Então o Deus Eterno lhe disse: Moisés, eu sou o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 3, 6. Tremendo de medo, Moisés desviou o rosto para não ver a árvore em chamas. O Deus Eterno lhe disse: Moisés, tire as sandálias dos seus pés. Você está pisando numa terra sagrada. Saiba que eu vi o duro sofrimento do meu povo no Egito. Escutei o gemido do povo. Por isso desci para libertá-lo. Venha cá, porque vou lhe mandar para lá. Êxodo 3, 5. Vejam o que o Deus Eterno fez por intermédio de Moisés. Sua gente o rejeitou quando o hebreu lhe perguntou quem o escolheu para mandar aqui. No entanto, o Deus Eterno enviou de volta ao Egito como líder e libertador, com o apoio do anjo que lhe apareceu no meio de uma árvore em chamas. Foi, portanto, Moisés que libertou os hebreus do Egito, fazendo maravilhas e milagres no Egito, no Mar Vermelho e no deserto do Sinai ao longo de 40 anos. Foi esse mesmo Moisés que disse ao povo de Israel: O Deus Eterno escolherá entre vocês um profeta semelhante a mim. Deuteronômio 18:15. Foi esse mesmo Moisés que liderou o povo no deserto. Ele estava acompanhado pelo Deus Eterno que lhe falava por intermédio de um anjo. Foi esse mesmo Moisés que recebeu as palavras de vida eterna que temos ouvido. Atos 7, 39 a 43. Nossos antepassados decidiram não obedecer a Moisés. Ao contrário, eles o rejeitaram. Desejosos de voltar para o Egito, disseram a Arão, o irmão de Moisés: Faça para nós deuses que possamos ver e carregar em procissão para que nos conduzam. É melhor assim. O nosso líder Moisés nos libertou do Egito, mas agora não sabemos o que lhe aconteceu. Êxodo 32, 1. Os hebreus então fizeram um bezerro, adoraram sua escultura e festejaram muito. Por isso Deus Eterno se afastou dos hebreus, deixando que voltassem a adorar estrelas. Quanto a isso, no século 7 antes da era cristã, o profeta Amós os advertiu: Ó israelitas, quando vocês peregrinaram no deserto durante 40 anos, por acaso prestaram culto somente a mim? Não. Tempos depois, vocês carregaram em procissão as esculturas que fizeram dos astros celestes mais distantes, adorados pelos assírios e babilônios. Por isso, enviarei vocês para o exílio, num lugar depois da Síria. Amós 5, 25 a 27. Atos 7, 44 a 50. Sabemos ainda que a cabana da presença do Deus Eterno estava com nossos antepassados no deserto e que foi construída segundo o modelo que o Deus Eterno tinha mostrado a Moisés. Josué recebeu a mesma cabana sagrada e a preservou, quando o povo de Israel conquistou as nações que o Deus Eterno lhe tinha prometido. Tudo continuou assim até os dias de Davi, homem aprovado por Deus. Davi pediu autorização para construir um templo para adoração ao Deus Eterno, mas a obra foi executada por Salomão, seu filho, no século 10 antes da era cristã. Sabemos ainda que o Deus Altíssimo não mora em casas construídas por mãos humanas, como o profeta Isaías nos ensinou no século 8 antes da era cristã. Eis o que diz o Deus Eterno: É meu todo o universo, o que inclui a terra toda. Podem vocês construir alguma casa para eu morar ou me oferecer algum lugar para descansar? Todas as coisas foram feitas por mim. Todas as coisas existem porque eu as fiz.
Então eu lhes digo o culto que espero receber. É o culto do humilde e sincero de coração, prestado por quem ouve a minha palavra com atenção. Isaías 66, 1-2. Atos 7, 51-53. Vocês são, portanto, teimosos e desobedientes. Vocês não mudam, vocês não ouvem. Vocês continuam resistindo ao Espírito Santo. Vocês continuam fazendo o mesmo que os seus antepassados fizeram. Houve algum profeta que os seus antepassados não perseguiram? Na verdade, eles mataram os que procuraram anunciar a vinda do Cristo, Cristo que vocês traíram e assassinaram. Vocês receberam a verdade diretamente dos anjos, mas não a seguiram. Atos 7, 54-60. Ouvindo as palavras de Estevão, os conselheiros ficaram enraivecidos, berrando contra ele. Estevão, guiado pelo Espírito Santo, olhou para o alto e viu o Pai Eterno e Jesus, um ao lado do outro. Então disse: Estou vendo o céu aberto para mim. Jesus está em pé ao lado do Pai Eterno, esperando por mim. Seguiu-se uma gritaria generalizada. Ninguém queria ouvir Estevão, que acabou expulso do sinédrio. Do lado de fora, o tumulto prosseguiu. Enfurecida, uma multidão investiu contra Estevão. Muitos tiraram os seus casacos, os quais entregaram para um jovem judeu chamado Saulo segurar. Saulo morava em Jerusalém, mas era natural de Tarso, na Cilícia, Turquia. Então resolveram assassinar Estevão a pedradas. Enquanto era apedrejado, Estevão orou: Ó Jesus, meu Deus, receba-me. Depois Estevão se ajoelhou e gritou: Ó Deus, não os condene por este pecado. Em seguida, Estevão morreu. Isso ocorreu no ano 35. A perseguição em Jerusalém. Atos 8, 1-3. Saulo, portanto, foi cúmplice da morte de Estevão, cujo apedrejamento desencadeou uma forte perseguição contra a igreja em Jerusalém. Muitos seguidores de Jesus tiveram que fugir, partindo tanto para o sul, Judéia, quanto para o norte, Samaria, de Israel. Os apóstolos, no entanto, continuaram na cidade. Quanto a Estevão, foi sepultado por irmãos dedicados em meio a muitas lágrimas durante vários dias, como era a tradição judaica. Saulo estabeleceu como seu objetivo de vida acabar com a igreja. Para isso, com a aprovação do Sinédrio, ele perseguia os seguidores de Jesus, indo de casa em casa, arrastando-os até a prisão. O Evangelho na Samaria. Atos 8, 4-8. O Evangelho continuou sendo anunciado. Muitos fugiram de Jerusalém e não pararam de pregar. Um desses pregadores foi Filipe. Ele foi à região da Samaria, uns 56 quilômetros ao norte de Jerusalém, e falou de Cristo Jesus aos moradores. Além de pregar, ele fazia milagres e recebia a atenção de todos. Filipe expulsou demônios que, aos gritos, deixavam aqueles aos quais atormentavam. Ele curou mancos e paraplégicos. Era grande a alegria por onde ele passava. A vitória do Evangelho sobre a magia. Atos 8, 9-13. Na mesma cidade em que Filipe evangelizava, residia um homem chamado Simão. Antes de Filipe chegar à cidade, Simão praticava artes mágicas, o que deixava bem impressionados os moradores. Ele se apresentava como alguém muito importante. Sua fama se espalhava entre ricos e pobres, que abertamente comentavam: Este homem é o próprio poder de Deus, o grande poder de Deus. Era grande a fama de Simão, que vivia das magias que fazia. Quando, porém, ouviram a mensagem de Filipe sobre o Evangelho da graça de Deus e sobre quem era Jesus Cristo, muitos moradores da cidade, homens e mulheres, creram e foram batizados. O próprio Simão aceitou alegremente o Evangelho, foi batizado e passou a acompanhar Filipe. Ele sempre testemunhava sobre as maravilhas e sobre os milagres que o evangelista fazia. O poder do Espírito Santo na Samaria. Atos 8, 14-17. Os apóstolos que não tinham deixado Jerusalém ficaram sabendo que os samaritanos ouviram o Evangelho e creram.
Os apóstolos Pedro e João viajaram à cidade samaritana onde Filipe evangelizava para ver de perto o que estava acontecendo. Quando chegaram, oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Todos eles tinham sido batizados, mas apenas em nome de Jesus, sem menção ao Espírito Santo. Os apóstolos oraram, impondo as suas mãos sobre os seguidores de Jesus. Todos foram abençoados com o poder do Espírito Santo. O erro do mágico Simão. Atos 8, 18 a 25. Quando Simão, que antes praticava magia, viu que o Espírito Santo abençoava aqueles sobre os quais os apóstolos impunham as mãos, desejou receber esse poder. Ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para ser abençoado também, usando as seguintes palavras: quero ter o mesmo poder de vocês. Quero impor as mãos para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Quanto custa? Pedro respondeu: vá para o inferno com o seu dinheiro. Você está muito enganado, Simão. Ninguém compra a bênção do Deus eterno. Pedro acrescentou: Simão, você ainda não se converteu de verdade. Seu coração ainda está longe de Deus. Arrependa-se desse seu modo de ser. Ore ao Deus eterno para ser perdoado do seu pecado. Você ainda está dominado pela inveja e controlado pelo maligno. Simão disse aos dois apóstolos: por favor, orem a Deus por mim. Não quero que aconteça comigo o que vocês disseram. Pedro e João continuaram pregando o evangelho na Samaria. Depois, no caminho de volta para Jerusalém, pregaram em outras cidades samaritanas. A conversão e o batismo do ministro das Finanças da Etiópia. Atos 8, 26 a 40. Quanto a Filipe, um anjo do Deus Eterno lhe deu a seguinte ordem pouco depois da celebração da Páscoa em Israel. Filipe, há uma missão para você agora no sul de Israel. Siga pela estrada que desce de Jerusalém para Gaza, distantes 80 quilômetros entre si, pelo deserto. Filipe obedeceu. Um homem viajava pela mesma estrada. Ele era um funcionário público na Etiópia, Núbia, entre Egito e Sudão, e ocupava a função de ministro das finanças na dinastia da rainha Candace. Agora estava regressando à sua pátria depois de ter participado da celebração da Páscoa em Jerusalém. Sentado no seu carro, puxado por cavalos, o homem lia em voz alta o rolo contendo o texto do profeta Isaías. Quando Filipe seguia pela mesma estrada, o Espírito Santo lhe disse: corra e acompanhe a carruagem. Filipe correu rumo ao carro. Quando chegou perto, ouviu que o homem estava lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. Filipe se aproximou e perguntou: olá, você está entendendo o que está lendo? O homem lhe respondeu: não consigo. Só entenderei se alguém me explicar. Em seguida convidou Filipe para entrar no carro e seguir com ele. Filipe entrou e se sentou. Logo identificou qual era o texto bíblico que o homem lia. Era Isaías 53, 7b a 8a. Como um animal levado para o abate, não reclamou. Como uma ovelha conduzida para ser tosquiada, permaneceu em silêncio. Seu julgamento foi injusto, sem direito à defesa. Ele não pôde formar uma família, porque foi arrancado da vida ainda jovem. O homem disse então a Filipe: você pode me explicar sobre quem o profeta está falando? Ele fala sobre si mesmo ou fala sobre alguma outra pessoa? Filipe explicou. Ele partiu do texto que o homem estava lendo naquele exato momento e lhe apresentou todo o evangelho da graça de Deus. A viagem prosseguiu. Algum tempo depois avistaram um lugar onde havia água. O alto funcionário logo lhe perguntou: olha, aqui tem água. Você pode me batizar? Filipe respondeu: claro que sim. Você só precisa confessar que realmente crê em Jesus como Salvador. O homem respondeu: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. O ministro das Finanças mandou parar o veículo. Os dois desceram e Filipe batizou o etíope. Logo que saíram da água, o Espírito Santo levou Filipe para outro lugar. O alto funcionário do governo da Etiópia não mais o viu e seguiu feliz a sua viagem, que durava 5 meses até a sua terra. Quanto a Filipe, foi levado para Azoto, Asdode, e a partir daí seguiu para Cesareia Marítima. No caminho,
entrava pelas cidades à margem da estrada para evangelizar. Azoto fica a 66 quilômetros de Jerusalém e a 80 quilômetros de Cesareia Marítima. O encontro de Jesus com Saulo, Atos 9, 1-9. No ano 35, Saulo continuava nutrindo muito ódio contra os seguidores de Jesus. Ele os perseguia e queria matá-los. Para isso, procurou o sumo sacerdote Caifás em Jerusalém. Na audiência, Saulo pediu que ele o recomendasse aos líderes judeus de Damasco, para onde iria com o objetivo de prender e extraditar homens e mulheres que se tivessem convertido. Esses convertidos se apresentavam como seguidores do caminho, uma vez que o próprio Jesus tinha se referido a si mesmo como sendo o caminho. Devidamente autorizado, Saulo seguiu viagem, ajudado por uma equipe. Quando estavam perto de Damasco, cidade da Síria, localizada a 218 quilômetros de Jerusalém, eles foram surpreendidos por um forte clarão que iluminou tudo em sua volta. Saulo caiu no chão. Uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo perguntou: Quem está falando? A voz respondeu: Eu sou o Jesus, e é a mim que você está perseguindo. Agora levante-se, entre em Damasco e espere as instruções que receberá. Os colegas de Saulo ficaram sem ter o que dizer. Eles ouviram barulho, mas não viram ninguém. Saulo se levantou. Quando abriu os olhos, descobriu que estava cego. Saulo foi conduzido pela mão a Damasco, onde permaneceu por 3 dias sem ver, comer ou beber. A orientação dada a Ananias. Atos 9, 10-19. Entre os habitantes de Damasco, um se chamava Ananias. Ele era um judeu que tinha se convertido a Jesus. O próprio Jesus lhe apareceu numa visão e o chamou. Ananias. Ananias respondeu: Estou aqui pronto, meu Deus. Jesus lhe disse: Ananias, vá até a rua reta e entre na casa de Judas. Procure por Saulo de Tarso. Ele está agora orando. Antes teve uma visão em que você apareceu, impôs as mãos sobre ele e voltou a enxergar. Ananias resistiu. Ó Jesus, há muito tempo tenho ouvido falar sobre esse homem. Ele tem cometido muita maldade contra os teus seguidores em Jerusalém e agora está em Damasco, autorizado pelos líderes religiosos de Israel, para prender os que te amam. Jesus respondeu: Vá, Ananias. Eu escolhi Saulo para proclamar o Evangelho tanto para as pessoas simples quanto para os governantes que vivem fora de Israel, mas sem esquecer os israelitas. Eu mesmo vou dizer a ele quanto lhe custará ser meu seguidor. Ananias então foi à Rua Reta, a principal via de Damasco, conhecida como Darbal Mustaqim, em árabe. Entrando na casa de Judas, impôs as mãos sobre Saulo e disse as seguintes palavras: Meu irmão Saulo, o mesmo Jesus que lhe apareceu na estrada para cá me apareceu também e me enviou até você. Saulo, você voltará a enxergar e passará a ser guiado pelo Espírito Santo. Imediatamente saiu dos olhos de Saulo uma crosta e ele voltou a enxergar perfeitamente. Em seguida foi batizado. Depois comeu e teve as suas forças restauradas. Saulo permaneceu em Damasco durante algum tempo, na companhia dos seguidores de Jesus. A mensagem de Saulo, Atos 9, 20-22. Saulo passou a frequentar as sinagogas para proclamar Jesus. A síntese da sua mensagem era: Jesus é o Filho de Deus. Seus ouvintes ficavam confusos e perguntavam uns aos outros: Digam-nos uma coisa, não é este o homem que em Jerusalém exterminava os seguidores de Jesus? Ele não está aqui precisamente para prender, extraditar e entregar os seguidores de Jesus às autoridades religiosas de lá? Enquanto isso, Saulo continuava crescendo no seu conhecimento sobre Cristo e se tornando cada vez mais competente na sua pregação sobre Jesus como o Cristo. Isso deixou desesperados os judeus de Damasco. A fuga de Saulo, Atos 9, 23-25. Enquanto Saulo prosseguia pregando o Evangelho, os judeus decidiram matá-lo. No entanto, ele tomou conhecimento do que planejavam.
Firmes em seu propósito de eliminá-lo, os judeus mantinham vigias em tempo integral nos portões da cidade, na tentativa de o raptar e matar. Assim mesmo, os amigos de Saulo conseguiram levá-lo às escondidas para uma casa localizada junto aos muros de Damasco. Depois, de noite, eles o acomodaram no cesto grande e desceram Saulo para fora da cidade. A volta de Saulo a Jerusalém. Atos 9, 26 a 30. No ano 37, Saulo foi para Jerusalém. Tendo chegado, procurou se juntar aos seguidores de Jesus. No entanto, todos tinham medo de Saulo, por não acreditarem na conversão dele. Percebendo o problema, Barnabé se encontrou com ele e o levou aos líderes da igreja em Jerusalém. O próprio Barnabé contou como Saulo tinha se encontrado com Jesus na viagem para Damasco e recordou as palavras que Jesus tinha dito naquele encontro. Barnabé relatou também a ousada pregação sobre Jesus feita por Saulo em Damasco. Saulo permaneceu então na cidade de Jerusalém, onde pregava com ousadia e sem parar o evangelho de Jesus. Logo surgiram adversários. Eram os mesmos judeus de origem greco-romana. Eles rejeitavam a mensagem pregada por Saulo e decidiram matá-lo, como tinham feito com Estevão 2 anos antes. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos da igreja de Jerusalém levaram Saulo para Cesareia, distante 86 quilômetros, de cujo porto o embarcaram para Tarso, sua cidade natal, na Cilícia, Turquia. O crescimento da igreja em todo Israel. Atos 9, 31. Depois disso, a igreja experimentou um tempo de paz em todas as regiões de Israel, Judeia, Galileia e Samaria. Orientada pela palavra de Deus, ela crescia em número, continuando firme em seu amor a Jesus e sendo animada na fé pelo Espírito Santo. A cura de Enéas. Atos 9, 32 a 35. Enquanto Saulo estava na Cilícia, Pedro viajava pelas cidades da costa mediterrânea de Israel. Numa dessas viagens, no ano 40, chegou a Lida, Lode, a 38 quilômetros de Jerusalém, no vale de Saron, para se reunir com os seguidores de Jesus. Nessa cidade, ele se encontrou com Enéas, um paraplégico que havia 8 anos não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo agora. Levante-se e vá cuidar da sua vida. Como a notícia da cura de Enéas se espalhou, houve muitas conversões nas regiões de Lida e Saron. A morte e a vida de Tabita, ou Dorcas. Atos 9, 36 a 43. Em Jope, Jafa, um bairro de Tel Aviv, morava uma seguidora de Jesus, cujo nome era Tabita, em hebraico, ou Dorcas, em grego. Ela era admirada por sua bondade e pelas esmolas que dava. Enquanto Pedro viajava por Israel, ela ficou doente e morreu. Conforme os costumes judaicos, seu corpo foi lavado e depois levado para o velório no salão de cima. A notícia da morte chegou ao conhecimento dos seguidores de Jesus em Jope, distante 15 quilômetros de Lida, onde Pedro se encontrava. Por isso, eles enviaram 2 emissários com o seguinte pedido a Pedro: venha se encontrar conosco sem demora. Pedro se aprontou e seguiu com os emissários. Em Jope, eles levaram Pedro ao salão de cima, onde estava o corpo da mulher. Muitas viúvas se aproximaram de Pedro. Enquanto choravam, elas mostravam as roupas que Dorcas tinha feito. Pedro, no entanto, pediu que saíssem do quarto. Ele então ajoelhou-se e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, viu Pedro e se sentou. Ele lhe deu a mão, ajudando-a a ficar em pé. Depois, chamou os irmãos, especialmente as viúvas, e lhes mostrou que a amiga estava viva. A ressurreição de Dorcas chegou ao conhecimento de todos na cidade e muitos creram em Jesus. Pedro continuou morando em Jope por um bom tempo, hospedado na casa de Simão, proprietário de um curtume, lugar onde se prepara o couro, atividade considerada impura em Israel. A conversão e o batismo de Cornélio. Atos 10, 1 a 8. Em Cesareia Marítima, a capital política de Israel sob o domínio romano, morava um oficial militar de nome Cornélio.
Cornélio era o capitão de um batalhão do exército romano conhecido como Regimento Italiano. Ele e toda a sua família amavam ao Deus eterno. Cornélio ajudava os pobres em suas necessidades e tinha uma intensa vida de oração. Num certo dia do ano 40, quando orava às 3 horas da tarde, ele teve uma visão em que um anjo se aproximou dele e o chamou. Cornélio. Ele olhou bem para o anjo e, cheio de medo, perguntou: O que queres de mim? O anjo lhe disse: Cornélio, o Deus eterno se agradou das suas orações e dos seus gestos de bondade. Tenho mais para você. Envie mensageiros à cidade de Jope, distante 63 quilômetros de Cesareia, para que tragam Simão Pedro. Pedro está hospedado na casa do dono de um curtume. Ele mora na praia do mar Mediterrâneo e também se chama Simão. Tendo falado, o anjo se retirou. Cornélio chamou 3 soldados sob o seu comando, um dos quais amava ao Deus eterno, explicou a missão a ser desenvolvida e os enviou a Jope. Atos 10, 9-16. Pedro continuava na casa que o hospedara. No dia seguinte, os emissários de Cornélio já estavam viajando desde o dia anterior, quando Pedro subiu até o terraço para orar. Era meio-dia e Pedro estava com fome, mas a comida ainda não estava pronta. Nesse instante, ele teve uma profunda experiência espiritual por meio de uma visão. Pedro viu o céu aberto. Algo parecido como uma grande toalha de mesa descia. O pano estava amarrado pelas 4 pontas e trazia diferentes tipos de animais considerados impuros, os quais os judeus não podiam comer. Uma voz se dirigiu a Pedro. Pedro, pegue, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum farei isso, ó Deus. Nunca na minha vida eu comi algo que fosse impuro ou impróprio. A voz o repreendeu. Não diga que é impuro o que o Deus eterno purifica. A cena se repetiu 3 vezes. Depois, o que parecia uma toalha foi recolhida e tudo voltou ao normal. Atos 10, 17-23a. Pedro ainda tentava entender o significado daquela visão quando os 3 emissários de Cornélio chegaram à cidade. Eles procuraram pela casa de Simão. Achando-a, bateram à porta. Quando foram atendidos, perguntaram se Simão Pedro estava. Pedro ainda estava no terraço refletindo sobre a visão, mas o Espírito Santo lhe disse: Pedro, 3 homens estão à sua procura lá embaixo. Levante-se, desça e vá com eles. Não os discrimine, porque eu os trouxe a você. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou a pessoa que vocês procuram. O que desejam? Eles disseram: Estamos a serviço do capitão Cornélio, que é um homem correto, segue ao Deus eterno e é respeitado entre os judeus. Ele recebeu a visita de um anjo de Deus e nos mandou aqui para levar você até a casa dele em Cesareia. Ele quer conversar com você. Pedro os convidou para entrar e passar ali a noite. Atos 10, 23b-33. No dia seguinte, Pedro se arrumou e seguiu com eles. Alguns crentes da cidade de Jope também foram. Depois de um dia de viagem, chegaram em Cesareia, onde Cornélio os esperava. Estavam acompanhados por vários parentes e convidados. Antes de Pedro entrar, Cornélio foi ao seu encontro e se prostrou aos seus pés em profunda reverência. Pedro levantou e disse: Levante-se, Cornélio, eu sou uma pessoa igual a você. Enquanto conversavam, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas à sua espera. Ele disse: Vocês sabem muito bem que um judeu está proibido de se reunir com os estrangeiros, porque são considerados impuros. No entanto, Deus eterno me mostrou que não devo fazer esse tipo de discriminação. Por isso vocês me chamaram e eu vim sem questionar. Digam-me então por que me chamaram. Cornélio respondeu: Há 4 dias, perto do mesmo horário de hoje, 3 da tarde, eu estava orando em minha casa quando de repente apareceu um homem trajando roupas resplandecentes que me disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas demonstraram a sua fé. Envie agora alguém a Jope para trazer Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o dono do curtume que mora à beira-mar. Imediatamente mandei chamá-lo. Muito obrigado por ter vindo. Agora que estamos reunidos na presença do Deus eterno, prontos para ouvir tudo o que ele mandou dizer. Atos 10, 34-43. Pedro então começou a pregar.
Vejo com clareza que o Deus eterno a ninguém discrimina. Pelo contrário, ele aceita todos que o amam e fazem o que é certo, não importa se são ou se não são judeus. A mensagem que o Deus eterno enviou primeiramente aos israelitas, ao lhes comunicar o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo, é que ele veio para todos. Vocês conhecem essa história. Ela começou com um convite ao arrependimento, feito por João Batista na Galileia, e alcançou toda a Judéia. A história prosseguiu quando Jesus de Nazaré, ungido com o Espírito Santo e tendo recebido todo o poder, percorreu todo Israel, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. O Deus eterno estava com Jesus. Nós vimos tudo o que Jesus fez entre os judeus, particularmente em Jerusalém. Vimos que ele foi pendurado e morto na cruz. Testemunhamos que ele foi ressuscitado no terceiro dia depois da sua morte e que depois apareceu não a todos, mas a nós, que fomos escolhidos por Deus para comunicar o Evangelho. Afirmamos que depois que Jesus foi ressuscitado, nós comemos e bebemos com ele. Jesus nos enviou para pregar a todos e para declarar que, por determinação do Deus eterno, ele agora é o juiz de todos, tanto dos que já morreram quanto dos que estão vivos. Sabemos assim, pela palavra de Deus, que todos os que creem em Jesus são perdoados dos seus pecados. Atos 10, 44 a 48. Pedro ainda pregava quando o Espírito Santo se manifestou a todos. Os 6 irmãos judeus que eram de Jope tinham acompanhado Pedro até Cesareia. Ficaram surpresos ao verem o Espírito Santo sendo derramado sobre os não-judeus. Aqueles irmãos estavam ouvindo os não-judeus falando em línguas e louvando ao Deus eterno. Diante do que aconteceu, Pedro perguntou: há aqui entre nós alguém que se oponha a que batizemos estes irmãos que receberam, como nós recebemos, o Espírito Santo? Como todos concordaram, esses irmãos foram, por ordem de Pedro, batizados em nome de Jesus Cristo. A pedido dos novos irmãos de Cesareia Marítima, Pedro permaneceu na cidade por vários dias. A defesa de Pedro em Jerusalém. Atos 11, 1 a 18. Antes mesmo de Pedro retornar a Jerusalém, a notícia chegou aos líderes e demais irmãos de Israel. Assim eles ficaram sabendo que o capitão Cornélio e outros não-judeus de Cesareia Marítima tinham recebido o evangelho. Quando Pedro chegou, foi duramente criticado pelos crentes que eram judeus. Você fez algo inaceitável. Você entrou na casa de um não-judeu e comeu à mesa com a família dele. Em sua defesa, Pedro comentou detalhadamente o que tinha acontecido. Eu estava na cidade de Jope. Quando eu orava, tive uma profunda experiência espiritual, por meio de uma visão. Observei algo parecido com uma grande toalha de mesa descendo do céu. Estava amarrada nas 4 pontas e chegou perto de mim. Olhei com mais atenção e vi alguns animais que consideramos impuros. Ouvi em seguida uma voz que me dizia: Pedro, pegue, mate e coma. Eu respondi: de jeito nenhum farei isso, ó Deus. Nunca na minha boca entrou algo que fosse impuro ou impróprio. A voz do céu voltou a falar: não diga que é impuro o que o Deus eterno purifica. A cena se repetiu mais 2 vezes. Naquele mesmo momento, 3 homens vindos de Cesareia bateram à porta da casa em que estávamos. Queriam se encontrar comigo. O Espírito Santo me orientou para que eu viajasse com eles sem os discriminar. Estão aqui agora os 6 irmãos que foram comigo a Cesareia. Entramos na casa do homem que me convidou. O homem nos contou então que numa visão um anjo em pé lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, conhecido também como Pedro. Ele lhe dirá palavras que trarão salvação para você e toda a sua família. Quando comecei a pregar, o Espírito Santo veio sobre eles, como aconteceu conosco no dia de Pentecostes. Imediatamente eu me lembrei das palavras de Jesus quando nos disse: João Batista batizou com água, vocês, porém, serão batizados com o Espírito Santo. Agora, então, eu lhes pergunto, se o Deus eterno concedeu a eles o mesmo dom que nos deu quando cremos em Jesus como Salvador, poderia eu resistir ao nosso Deus? Diante desse testemunho, as objeções perderam o sentido e deram glória a Deus, dizendo: graças a Deus por ter oferecido também aos estrangeiros o arrependimento que conduz à vida eterna. Os cristãos. Atos 11, 19 a 26.
Depois que Estevão foi morto e uma grande perseguição foi movida contra os seguidores de Jesus, muitos deles fugiram de Jerusalém e se espalharam por diferentes lugares, como Síria, Chipre e Antioquia do Sul, Turquia. Nesses lugares, eles só pregavam aos que eram judeus por razões de segurança. No entanto, os seguidores de Jesus, que eram oriundos de Chipre e Cirene, Líbia, pregavam abertamente o evangelho aos não-judeus de Antioquia. O Deus eterno os abençoou poderosamente e muitos se converteram a Jesus como o Salvador. Essa notícia chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, que decidiu enviar Barnabé até Antioquia para verificar o que estava acontecendo. Quando chegou e viu a graça de Deus em ação, ele agradeceu. Barnabé era mesmo um homem guiado pelo Espírito Santo. Ele era bondoso e tinha muita fé. Com isso, mais pessoas se uniram à igreja em Antioquia. Em seguida, Barnabé foi a Tarso, Turquia, para procurar por Saulo. Assim que o encontrou, fez questão de levá-lo para Antioquia do Sul, distante 243 quilômetros. Os dois ficaram um ano inteiro nessa cidade, cultuando com a igreja e ensinando a muitos. Foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez na história. Fome e compaixão. Atos 11, 27 a 30. Por essa época, alguns profetas de Jerusalém foram a Antioquia do Sul. Um deles, de nome Ágabo, revelou pelo poder do Espírito Santo que haveria uma intensa fome em todo o Império Romano, o que de fato aconteceu quando Cláudio, que governou dos anos 41 a 54, era o imperador. Os cristãos que viviam em Antioquia decidiram enviar uma ajuda financeira aos irmãos que moravam em Israel. Assim fizeram, cada um segundo as suas posses. A ajuda financeira foi entregue aos líderes da igreja em Jerusalém por intermédio de Barnabé e Saulo. Uma nova onda de perseguição. Atos 12, 1 a 5. Desde o ano 41, a Judéia, onde fica Jerusalém, era governada pelo rei Herodes Agripa I. Ele era neto de Herodes I, o Grande, que governou do ano 4 antes da era cristã ao ano 39 da era cristã. No ano 43, Herodes Agripa I mandou prender e torturar alguns líderes da igreja em Jerusalém. Foi ele que determinou que Tiago I, irmão de João, ambos filhos de Zebedeu, fosse decapitado. Na Páscoa do ano 44, para agradar a população, Herodes Agripa I determinou também que Pedro fosse detido. Ele mandou ainda que Pedro fosse vigiado dia e noite por uma escolta de 4 soldados em cada turno. O plano do rei era julgar Pedro assim que terminasse a festa. Pedro ficou então na cadeia. Enquanto isso, a igreja orava incessantemente por ele. Atos 12, 6 a 17. Na noite anterior ao dia do seu julgamento por Herodes Agripa I, Pedro dormia. As suas mãos estavam acorrentadas a 2 soldados para evitar qualquer tentativa de fuga. Havia também sentinelas de plantão junto ao portão da cadeia. Apesar de tudo isso, um anjo do Deus Eterno apareceu, carregando uma luminária que clareou toda a prisão. O anjo acordou Pedro com um toque e lhe disse: "Levante-se, rápido." Quando as correntes se soltaram das suas mãos, o anjo disse: "Ponha o cinto, calce as sandálias e vamos sair daqui." Pedro obedeceu. O anjo acrescentou: "Apronte-se, venha comigo." O anjo saiu acompanhado por Pedro, que não sabia se o que estava acontecendo era algo real ou um sonho. Eles passaram pelos 2 primeiros postos de vigilância e chegaram ao portão principal que dava para a rua. O portão se abriu miraculosamente. Eles saíram e entraram por uma rua. Nesse ponto, o anjo desapareceu. Pedro então entendeu o que estava acontecendo. "Agora sei que o Deus Eterno me enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes Agripa I, que queria agradar o povo com a minha morte." Depois de pensar um pouco, Pedro decidiu ir para a casa de Maria, que era mãe de João Marcos. Naquele momento, muitas pessoas estavam reunidas na casa dela para orar. Chegando, bateu à porta e chamou. Uma empregada de nome Rode foi ver quem era. Ela reconheceu que a voz era de Pedro. Entusiasmada, voltou correndo sem abrir a porta.
Quando ela disse que Pedro estava à porta, ninguém acreditou. Um dos presentes disse: "Você está louca, Rode." Como ela continuava afirmando que estava falando a verdade, alguém disse: "Deve ser o anjo dele." E Pedro continuou batendo a porta. Finalmente abriram a porta e ficaram maravilhados. Pedro pediu calma e contou como o Deus Eterno tinha libertado da prisão. Depois de tudo o que aconteceu, pediu: "Agora vão e contem tudo a Tiago III, o irmão de Jesus, e aos demais irmãos." Em seguida, Pedro seguiu para outro lugar. Atos 12, 18 a 19. Quando o dia clareou, os soldados ficaram apavorados diante do que tinha acontecido com Pedro. Herodes Agripa I mandou buscar o prisioneiro. Como não foi encontrado, mandou interrogar os sentinelas, aos quais condenou à morte. Depois disso, Herodes Agripa I desceu para Cesareia, onde ficava a sede do governo, e ali permaneceu por um bom tempo. A morte de Herodes Agripa I. Atos 12, 20 a 23. Havia uma rixa entre Herodes Agripa I e os habitantes das cidades fenícias de Tiro e Sidom, no Líbano. O rei estava furioso com eles e cortou o envio dos suprimentos das duas cidades. Para resolver a questão, os habitantes das duas cidades agendaram uma audiência conciliatória com o rei, por intermédio de Blasto, que era seu assessor-chefe. Eles precisavam de um acordo de paz porque dependiam das exportações de alimentos que chegavam de Israel. No dia agendado, Herodes Agripa I, vestido com um uniforme de gala, tomou seu lugar na cadeira real em Cesareia e começou a discursar. O povo reagiu eufórico. "Estamos ouvindo a voz de um Deus, não de um simples homem." Imediatamente, um anjo do Deus Eterno feriu o rei por não ter dado glória a Deus, aceitando aquele elogio popular. Infestado por lombrigas no intestino, Herodes Agripa I morreu. Isso aconteceu no ano 44. O progresso do Evangelho. Atos 12, 24 a 25. Nada impedia que o Evangelho crescesse. O número dos cristãos continuava se multiplicando. Depois de terem entregado a ajuda da Igreja de Antioquia do Sul aos irmãos de Jerusalém, Barnabé e Saulo deixaram Jerusalém, levando João Marcos com eles.